oportunidade. Não cesso de engrandecer o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. De certo que nada do que nós façamos possa retribuir a tão grande graça a qual nos é investida. Só mesmo entregando a vida e se dedicando ao Senhor. Quero também agradecer a vida do nosso amigo e irmão Thaís, que nos fez o convite, e a nossa liderança que nos tem confiado, nos tem instruído e constantemente orado. Estamos aqui frutos de oração de alguém. Então eu preciso agradecer por todos, a quem está à minha retaguarda, a minha esposa que está trabalhando, a todos vocês. Só louvar e agradecer a Deus. Quem tiver o exemplar da sua Bíblia, abra em 1 Samuel, capítulo 22, por favor. Todos acharam? Primeiro Samuel, capítulo 22. E logo em seguida, 2 Samuel 23, 8 a seguir. Primeiro vamos ler 1 Samuel. Todos acharam? Amém? A minha tradução vai estar um pouco diferente, mas vai ser a mesma coisa. Diz assim: Foi-se, pois, Davi dali e se refugiou na caverna de Adulam. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, vieram até ele. E todos os homens que estavam em apertos, e todos os que estavam endividados, e todos os que estavam em amargura de alma, se uniram a Davi. E foi feito capitão deles, e estavam com eles cerca de 400 homens. Para ganhar tempo, eu vou ler o capítulo 23, o verso 8 a seguir, que diz assim: Estes são os nomes dos homens valentes de Davi: Josebe Bassebete, filho de Taqueomoni, o principal dos capitães; Adno, o esmita, aquele que deixou de uma vez a 800 homens mortos. Depois dele estava Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, um dos 3 grandes heróis que estavam com Davi, quando desfiaram os filisteus que estavam ali concentrados para a batalha, e os homens de Israel tinham se retirado. Ele permaneceu firme, feriu os filisteus, até que a sua mão, já cansada, se apegou à espada. E o Senhor Jeová operou grande vitória nesse dia, e o povo voltou após Eleazar, somente para recolher os despojos. E depois dele estava Samar, filho de Agri, o Ararita. Os filisteus se reuniram em Lei, em um terreno semeado de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Mas ele permaneceu firme no meio do terreno e defendeu. Assim matou os filisteus, e o Senhor Jeová operou grande vitória. Poder se acertar. O livro de Samuel, ele vai narrar o início da monarquia de Israel. É sabido de todos que o primeiro rei de Israel, Saul era homem de valor. Saul era formoso e de guerra. Tinha todas as características e qualidades para dar certo naquele reino. Ele tinha tudo o que um homem tinha para reinar. Além de beleza, de estatura, ele também era homem de guerra. Até certo ponto do seu reino, ele se permaneceu fiel às palavras do Senhor. Só que a gente sabe que a caminhada dele é tomada por orgulho e soberba. E quando esses dois sentimentos entram na vida do homem, a tendência dele é declinar. Provérbios 16,
18 vai dizer que a soberba precede a queda. E a gente vê isso dentro da vida daquele homem. Ele começa a declinar no seu reino. Aquilo que dava certo passou agora a dar errado. E detalhe, além disso tudo, quando ele começa a rejeitar a palavra do Senhor, em um dos episódios a Bíblia vai dizer que a palavra do profeta Samuel é dura a ele. E quando Samuel dá as costas e ele toma o manto, toca o manto de Samuel, a Bíblia diz que o manto de Samuel se rasga. E a partir dali, uma palavra do Senhor vem a Samuel e ele diz: da mesma maneira que você rasga o meu manto, o teu reino será rasgado de ti e dado a outro, melhor do que você. E a gente sabe que agora a escolha de Deus é Davi. Davi, a história diz que ele tinha 15 anos quando o óleo desce sobre sua cabeça. O óleo desce sobre a cabeça de Davi, mas Davi não vai até o trono. Deus agora prepara Davi. A gente poderia questionar dizendo: mas se ungiu, por que não colocou lá? Porque Deus não faz dessa maneira. Deus tem o prazer de lhe mostrar a sua caminhada. Ele te mostra o início, meio e fim. Ele mostra aquilo que Ele quer para você, mas Ele não te entrega de mão beijada. Deus vai te preparar para aquilo que Ele tem para te entregar. Deus nunca vai lhe dar nada de mão beijada. Deus primeiro vai te preparar para te entregar, porque Ele sabe, se Ele te entrega com essa estrutura que você tem, você não suporta. Ele poderia entregar o reinado, já colocar Davi no trono, não era problema, porque Davi sempre teve um coração segundo ele. Só que a Bíblia vai dizer que Davi começa a entrar em preparação. Alguns dizem que durou 15 anos. Imagine aí 15 anos sendo preparado para ser rei de uma nação. 15 anos sendo forjado. E detalhe, a forja de Davi não foi na casa de alguém, aleluia, que para ele era bondoso. Não. O processo de Davi foi diante do rei Saul. E a gente sabe que Saul já estava tomado por uma grande inveja por conta dos cânticos que eram entoados acerca de Davi. Aquilo toma ele de tal forma a ponto dele tentar cravar a lança dentro de Davi. Só que Deus, por mais bondoso e misericordioso de colocar Davi perto do seu maior rival, Deus também dá uma válvula de escape. Deus, quando te coloca em uma prova, Ele não te larga lá, Ele também coloca a válvula de escape, porque Ele sabe disso. Ele não é irresponsável. Então o tratamento de Davi começa a ser forjado. E infelizmente acontece algo que ninguém gosta. Ninguém aqui gosta, que é ser exilado, ficar de canto, ser mandado para longe, ficar sozinho. Isso é tão real que até mesmo Jesus fala sobre isso. Ele vai até os discípulos no Getsemane e por 3 vezes ele os adverte dizendo: vocês não podem velar 1 hora comigo, porque ele sabe tamanha angústia que ele vivia e por estar só. Ninguém gosta de ficar só, ninguém gosta de ficar exilado, ninguém gosta de ficar esquecido. Mas entenda, esse é o processo de Deus para mim e para você. O exílio, o canto, ninguém liga, ninguém manda uma mensagem, ninguém convida para nada. Mas entenda que tudo isso é um propósito de Deus para a sua vida. É Deus lhe forjando para o amanhã. Deus está preparando algo grande para pessoas aqui. E esse processo que você está passando é Deus que está com você ali. Somente espera, somente descansa. Saul agora começa a perseguir Davi. E Davi se vê forçado a exilar. A Bíblia vai dizer que ele vai a Nob. E lá está o tabernáculo, o mesmo tabernáculo que estava em Siló. E ali ele vai até o sacerdote Aimeleque e pergunta se tem algo para se comer. Ele diz que tem, mas o que tem é os pães sagrados. E Davi toma posse daqueles pães
E detalhe, além de comer pão, ele pergunta: tem espada? Olha que engraçado. Davi está com fome e desarmado. E ele sabe, o caminho que ele trilha agora é a guerra. Ele sabe que o caminho que ele trilha agora é a batalha. Então ele não está abastecido de comida e de muito menos de espada. Só que a Bíblia vai dizer que Amaleque diz: rapaz, tem uma espada aí. E é a de Golias. Olha que controvérsia. A Bíblia tem uma coisa chamada tipologia. Às vezes ele pega algo, um tipo de alguma coisa para prefigurar o futuro. Exemplo, Davi é um tipo de Cristo. O Adão de Gênesis capítulo 1 que é criado, ele é um tipo de Cristo do Novo Testamento. Ele não era, mas ele representava o futuro. Agora Davi, que está com fome e desarmado, vai ao tabernáculo onde a presença de Deus está constante e pede comida e armamento. A Bíblia em si tem essas duas vertentes. A Bíblia é palavra, a comida, aliás, é palavra. Ezequiel capítulo 3, verso 2 e verso 3 vai dizer que então eu abri a minha boca e me deu de comer um rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como. Apocalipse capítulo 10, verso 8, verso 10 vai dizer: e a voz que eu ouvi do céu te ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. Ele me disse: toma-o, come, e ele o fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, comi, na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou. A palavra de Deus é comida para o seu espírito. Aleluia. Quem está em guerra precisa se alimentar da palavra de Deus. Davi sabia, Davi entendia que ele não poderia ir para a guerra sem estar fortemente espiritualmente armado e cheio. Porque em todas as vezes que ele encontra Saul, a atitude dele foi não tocar no ungido. Glória a Deus. A atitude de não tocar em alguém que te fere, você tem que estar em um nível tão grande de espiritualidade. Glória a Deus. Porque quem é afrontado, automaticamente a vontade é de revidar. Só que Davi não revida, por quê? Porque está cheio de palavras. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele está em guerra, mas ele está cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas fortes em Deus. Davi se enche. Isso aqui é só uma conjectura de pregador. Ele comeu pão, mas a gente sabe de que pão eu estou falando aqui. Essa é uma pergunta: tem quanto tempo que você já não lê mais tanto a Bíblia? Tem quanto tempo que você já não se alimenta com a palavra de Deus? Tem quanto tempo que você já não faz um devocional com Deus? Que você já não se enche como antes? Porque a sua guerra, a minha guerra, a nossa guerra, ela é constante. Enquanto estivermos aqui, estamos em guerra. Os antigos, os mais velhos vão dizer assim, que Satanás, ele é sagaz. Ele não dorme, ele não come, ele não descansa. Davi agora pega uma espada. Engraçado, a palavra de Deus também é a espada. Além dela saciar sua fome espiritual, ela também é uma arma de ataque. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes.
Apocalipse 1,6 vai dizer que ele tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Efésios 6,17 diz: tomai sobretudo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Se encha da palavra, coma a palavra, viva da palavra. Ela tanto vai te dar defesa, como também vai te dar chance de atacar o inimigo. Davi agora desce para a caverna de Adulão. Davi agora está sobre refúgio, sozinho, com medo, creio eu, porque quem vai se refugiar é porque está com medo, não está com coragem. Só que a Bíblia vai dizer que a sua casa e seus irmãos e um grupo de homens vai até ele. E homens que sinceramente estavam em situação complicada. A Bíblia diz que eram homens em apertos, homens endividados, homens que estavam com suas almas amarguradas. Tudo isso por conta de uma má gestão de um rei. O declínio de Saul foi tão grande que não só afetou ele, afetou a nação, afetou quem gerava riqueza, lucro, aos provedores de dentro de casa. E essa história não é muito diferente da nossa. Tem dias que a gente se encontra na mesma situação desses homens, apertados, endividados e com a alma amargurada. A gente não fala, a gente não comenta, a gente muitas vezes nem compartilha, mas Deus sabe que a gente se vê assim. São dias e dias, é momentos e momentos, mas a gente se encontra nessa situação e a gente vai buscar refúgio em quem pode. Eles foram atrás de Davi. Volta a dizer, Davi, tipo de Cristo. Ninguém que está aqui hoje veio porque sua vida estava uma maravilha. Quem procura Cristo porque sabe que a vida estava em declínio. A vida estava indo de mal a pior. E Cristo, como Salvador, se mostra como a solução do problema. Eles foram até Davi porque eles sabiam que a solução do problema da nação, a solução estava em Davi. Davi poderia orientá-los, Davi poderia tirar deles o melhor. Porque é isso que quando você vem para Cristo, Cristo vê em você. Cristo vê um potencial que nem você conhece. Meu Deus! Glória! Quando você vem, você acha que é só mais um membro para a igreja. Não, mas Jesus já está vendo você como uma arma contra o inferno. Capacite-nos, Deus. Deus colocou, o Espírito de Deus, Ele viu dentro de você, Ele colocou dentro de você algo que nem você sabe, mas é chamado de potencial. Glória. Mas muitas vezes a gente não quer exercer o potencial. A gente se limita sobre a obra, sobre as coisas celestiais. Mas Paulo escreve dizendo que tudo que se é feito aqui não será de graça. Deus pagará tantinho por tantinho. Porque nem Deus gosta de dever nada a ninguém. Imagine nós. Existe dentro de você um potencial inexplorado ainda. Esses homens aqui, a Bíblia diz que são os 400 homens. Esses mesmos 400 homens amargurados, apertados e endividados, eles são os mesmos que mais tarde viraram os valentes de Davi. Mas você acha que quando eles chegaram lá, eles viam essa valentia deles? Não via nada. Você acha que quando você chega aqui, você está vendo tudo isso que Deus já viu em você? Êxodo capítulo 3 vai dizer assim, quando Moisés se apresenta a Deus, Moisés faz uma pergunta a Deus dizendo: vem cá, Senhor, tá certo, você quer que eu vá ao povo, mas e aí, como é que eu vou me apresentar a eles? Aí Deus fala assim: diga que eu sou o que sou.
A tradução dessa palavra quer dizer: eu sou o que era, eu sou o que é e eu sou o que será. Para quem não entende, eu vou explicar. Deus nos vê em 3 dimensões diferentes: no que eu era, no que eu sou e naquilo que eu vou me tornar. Agora você entende que quando você vê alguém que você prega, você fala, ele não se converte, e a gente fica, mas não morre. É porque Deus está vendo ele lá no futuro. Glória. Você está enxergando o que ele faz agora, mas Deus está enxergando o que ele está lá na frente. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus já usou alguém para profetizar acerca de alguém aqui. E alguém está se tornando, mas Deus já viu você se tornar. Você acha mesmo, pastor Sérgio, que quando você chegou, Deus já não tinha visto o pastor? Já tinha visto. Deus só foi lhe empurrando com propósito, com lutas, com provações, com tristeza, com dores. Deus vai causar dor. A realidade é essa: Deus vai causar dor. Goste eu, goste você ou não, Deus vai te causar dor. Porque esse é o mecanismo de Deus de te empurrar para os planos. Aqueles mesmos homens amargurados, endividados, a Bíblia vai dizer que José e Barsebete, ele deixou de uma vez 800 homens mortos. Agora pare para pensar a situação desse homem. Eu acho que a última coisa que ele pensou foi que um dia ele era endividado. Aquele dia a alma dele estava amargurada, mas ele queria defender o nome do Senhor ali dentro. Ele queria defender o nome do Senhor daquela terra. Irmão, quem enfrenta 800 homens tem medo, viu? Quem enfrenta 800 homens tem angústia. Mas ele sabia o que foi entregue a ele, o potencial que estava dele não podia ser desperdiçado. Não desperdice o potencial de Deus na sua vida. Ah, Otávio, mas o problema é grande, tá? Mas o seu Deus é maior. Aleluia. Eleazar, a Bíblia vai dizer que quando desfiaram os filisteus que estavam ali concentrados para a batalha, e os homens de Israel se retirou. Agora, diferente do primeiro, o segundo tinha alguém, tinha irmãos com ele. Só que a Bíblia vai dizer que os irmãos vaza, sai fora. Só que a Bíblia diz que esse homem, Eliezer, permanece firme. A Bíblia diz que ele fere os filisteus até que a sua mão já cansada se apega à espada. Olha que coisa gloriosa. A mão está cansada, mas ele não para de lutar. A mão está exausta, mas ele não para de lutar. Ele já está fadigado, mas ele não deixa de lutar. Meu Jesus. Ele está no ápice, no limite dele, mas ele não deixa de lutar. Glória. Não deixa de lutar. Aleluia. Não deixe de perseverar. Jesus. A Bíblia diz: é aquele que persevera até o fim será salvo. Não é quem chega primeiro, não é quem chega segundo, nem quem chega por último, é quem persevera. Você está cansado, mas não larga a espada. Aleluia. Você está triste, mas não larga a espada. Você quer desistir, mas não larga a espada. Você está com medo, mas não larga a espada. Bendito é o Senhor. Continua em frente, não larga a espada. Nos anunciá-la, Deus. Paulo descreve que somos como um corredor que se abdica das coisas para conquistar a coroa. Só que o corredor, materialmente falando, ele se abdica, ele dorme cedo, ele elimina açúcar, não bebe refrigerante, ele começa a entrar em dieta para tentar a melhor performance da vida dele, para que o nome dele seja escrito na história e ele ganhe aquela coroa corruptível. Mas Paulo vai dizer que nós não corremos como ele. Glória. A gente batalha com uma coroa incorruptível. Aleluia. Está doendo, mas não larga a espada. Está
sofrendo, mas não larga a espada. O sofrimento nosso aqui é temporário. Quando a trombeta tocar, a nossa alegria vai ser eterna. Lá não haverá tristeza, lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá só vai ser glória por cima de glória, aleluia por cima de aleluia. Lá não haverá nem sol e lá não haverá nem lua, porque a glória de Deus vai alumiar toda. Aleluia. Santo Deus. Não larga, não desiste. A Bíblia diz sobre Samar. A Bíblia diz que os filisteus se reuniram em lei, em um terreno semeado de lentilha. O povo fugiu diante dos filisteus, mas ele permaneceu no meio do terreno. Ele defendeu o terreno. Ele permaneceu firme na posição em que foi chamado. Ele não abriu mão daquilo que foi entregue a ele. Ele não fez descaso daquilo que foi entregue a ele. Ele não colocou desculpa porque estava só. Ele simplesmente executou como foi mandado. Aleluia. Irmão, tem algo grande dentro de você. Eu quero que você entenda isso. Tem algo grandioso dentro de você. Otávio, mas eu não vejo. Mas Deus está vendo. Deus vai ativar em você. Só permanece firme nesse terreno que Deus te plantou. Não abandone. Todo mundo está fugindo, mas Deus plantou você. Deus quer que você permaneça. Deus quer que você batalhe, mesmo cansado. Segura a espada, batalha, vai em frente. Deus é contigo. Ele sabe até onde você pode suportar, e você está suportando. Então não pense em parar, não pense em deixar voltar para trás. O Senhor está te empurrando para o propósito dele em meio a esse cenário caótico que você está vivendo. Somente permaneça firme. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olhe sim para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele vai te recompensar. Ele vai continuar te dando força em meio a tudo isso. Permanece firme na vocação do Senhor. Amém? Amém do nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças nós damos a Ti, ó Deus, por esse culto, Pai. Ouvimos a Tua palavra ser ministrada aos nossos corações. Senhor, se tem porventura hoje alguém, ó Pai, ainda que está triste ou angustiado, Senhor, mas nós acreditamos que devido às Tuas palavras, ó Deus, nós sairemos daqui, ó Deus, cheio da Tua bondade e da Tua misericórdia. Porque a Tua palavra fala, a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, e a Tua palavra nos leva até o Teu céu. E diante do Teu santo evangelho, louvamos ao Senhor por esse culto tão maravilhoso, que a Tua presença está na casa. Obrigado, Jesus, que a bênção, o poder e as misericórdias do Senhor se estenda sobre as nossas vidas para todo sempre. Que a graça de Deus, a comunhão e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus e a consolação do Deus Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vida do Senhor Jesus com sinceridade e santidade. Todos dizem amém. Glória.